Bom, muito bom dia a todos, obrigado pela presença. Vamos iniciar, já temos aqui vários assistentes e para lembrar, o evento será gravado e logo podemos, as pessoas que chegarem mais tarde podem assistir. Eu queria iniciar aqui dando agradecimento à presença. Temos aqui um assunto muito interessante hoje que está muito sendo falado, que é a automatização dos processos, né? Então, reunimos hoje aqui para falar desse assunto e temos aqui vários assistentes que, no caso, eu, Gustavo, pertenço ao Grupo Amatec, certo? Dr. Bartolomeu Noronha, que pertence ao Observatório das Autarquias e vai nos ajudar justamente a poder, né, fazer a ligação entre automatização e como podemos trazer um benefício ao cidadão, certo? Temos o Rui Souza, do Grupo Skillmind, também, que vai comentar como o Grupo Skillmind pode ajudar, né, nessa participação, nessa automatização no mercado local. Guilherme Siqueira, que é o nosso especialista em robotização e automatização do Grupo Amatec, vai dar detalhes de como fazemos, né, os projetos, como podemos tirar o máximo dessa tecnologia, certo? E alguns casos práticos, e vemos como é importante o uso da automatização nas nossas vidas. E o Rui Fonseca aqui pertence ao YPF, que é um dos principais fabricantes desse tipo de tecnologia, e vai nos comentar também exemplos, né, de tecnologia usadas em outros países, e como podemos usar aqui no mercado local, certo? Então, esses 5 especialistas aqui, a ideia é que possamos transformar, né, a automatização em benefício ao cidadão, ok? Vamos estar dando passos nesse sentido. O Dr. Bartolomeu vai, logo ao final, ok, poder introduzir e fazer um resumo, ok, de como podemos usar isso em benefício ao cidadão. E, com o objetivo de entrar no detalhe desse assunto, passo a palavra ao Rui Souza, diretor-geral da Skillmind, okay, que vai falar como podemos trabalhar aqui no mercado local com essa tecnologia. Força, Rui. Muito bom dia a todos. O meu nome é Rui Souza, atualmente exerço funções de Direção-Geral na Skillmind de Consultoria e Sistemas de Informação. Ok, gostaria de começar por endereçar, em nome da Skillmind, um agradecimento muito especial aqui à Amatec e ao IPAD e à própria equipa da Skillmind que participou aqui no fundo na organização e dinamização deste evento e, sem dúvida, também aqui ao Observatório das Autarquias Locais e a todos os participantes neste webinar. Posto isto, eu vou passar a apresentar aqui, no fundo, alguns pontos que serão objeto da apresentação da Skillmind no decorrer deste webinar. Ou seja, a minha apresentação não será aqui muito longa, será breve, pois todas estas questões mais técnicas serão abordadas aqui pelos restantes parceiros, que será tanto a Amatec como a própria o IPAD, que no fundo são quem melhor conhece esta tecnologia, ok? Vou focar-me essencialmente aqui no percurso da Skillmind no setor autárquico e na aplicabilidade desta tecnologia neste mesmo setor. Ou seja, no fundo, como agenda, tenho então a Skillmind e o seu percurso sustentado no setor público, os benefícios da automatização nas autarquias e em algumas empresas mais vocacionadas aqui na parte do setor privado e depois a parceria que estamos neste momento a ultimar entre a Skillmind, a Amatec e a própria UIPAS, ok? E depois também aqui alguns exemplos de aplicabilidade desta mesma tecnologia, ok? A Skillmind é uma empresa que atua na área da tecnologia, ou seja, ela tem mais de 10 anos de mercado, sempre com o objetivo, no fundo, e com o intuito de simplificar aqui alguns processos das organizações, ok? Ou seja, abrangemos aqui diferentes áreas de atuação, tanto em entidades públicas como em entidades privadas, e registamos aqui uma elevada aceitação de mercado. Ou seja, numa trajetória nestes últimos anos, ou seja, temos implementado várias soluções, temos colocado vários serviços em todo o território nacional, ok? Temos também aqui alguns exemplos de alguns projetos, também já de âmbito internacional e também em algumas entidades aqui do setor privado. No fundo, e resumindo aqui as principais áreas de atuação, ou seja, os principais pilares da Skillmind a nível do posicionamento no mercado, foca-se essencialmente com a concessão e gestão de projetos,
ok? Temos também uma área de design gráfico e web, ou seja, desenvolvemos projetos na área do design, da própria componentes web, e depois temos também uma componente de consultoria estratégica, ou seja, intervimos ao nível da análise, ao nível da concepção, da execução de algumas ações e projetos que visam sempre a otimização e o desempenho das organizações. Ou seja, no fundo e resumindo, todas as entidades públicas, todas as entidades privadas, para atingirem determinados resultados, têm muitas vezes necessidade de se reinventar, ou seja, redefinir novas estratégias, apoiando-se sempre na inovação, ou seja, como uma melhor prática e a melhor forma de poder ser e de se alavancar. Pronto, e é neste sentido que a Skillmind dispõe de uma equipa especializada em várias áreas de atuação e que, no fundo, ajudará sempre a materializar qualquer tipo de projeto, seja ele qual for aqui o seu âmbito. Okay? Ou seja, aqui como um slide onde temos aqui os principais clientes, ou seja, como eu referi, o nosso foco é essencialmente na administração local, temos também alguns clientes na administração central, como é o Ministério dos Negócios Estrangeiros, a própria Agência para a Modernização Administrativa, e depois na administração local temos um conjunto bastante alargado de entidades que neste momento utilizam tanto os nossos produtos como os nossos serviços. Ok? Focando também aqui na parte privada, temos aqui alguns clientes de renome, como é o caso do próprio Grupo Aquapor, o próprio Sporting Clube de Braga, a Carclass, ou seja, algumas entidades que neste momento estamos a trabalhar no âmbito de alguns projetos. Ok? Fruto de toda esta experiência da Skillmind, recolhemos ao longo do tempo algumas preocupações estas tanto de técnicos afetos aqui a determinados processos, como de decisores aqui da administração pública, que se prendem com o facto destas organizações terem constantemente grandes volumes de dados a tratar, grandes volumes de dados a processar, que no fundo estão muito propensos a erros e ainda muito dependentes do papel, ok? E é neste sentido que surge a tecnologia, no fundo, cujos benefícios vão muito para além da redução de custos e possibilita toda uma simplificação de processos. A isto denominamos de automatização por RPA, ok? Importante realçar que todas as organizações recebem diariamente uma grande quantidade de dados e informação essa proveniente de diferentes fontes de dados, sejam eles internos ou externos, e que geralmente vêm por diferentes canais, ok? E fazer toda esta integração destes fluxos de informação, de todos estes canais, de modo a assegurar uma temática tão em voga nos nossos dias, como é o caso da proteção de dados e segurança, é sem dúvida um grande desafio para qualquer entidade pública e mesmo privada, ok? E na grande maioria das vezes, este trabalho é repetitivo, este trabalho consome imensos recursos e o esforço humano e pode não ser totalmente eficiente, ok? E é neste âmbito que a automação por RPA surge como objetivo, no fundo, de otimizar determinados processos de uma forma mais rápida e eficiente. O RPA é de uma forma digital, realiza toda e qualquer tarefa, ok? Como principais objetivos da automatização, ou seja, ela é conseguida com o recurso, então, o RPA, e temos como principais objetivos, no fundo, a motivação e produtividade, ou seja, no fundo, estamos aqui a poupar e a libertar os colaboradores para outras tarefas de alto valor. Conseguimos uma maior precisão, porque, no fundo, o software é programado para seguir um conjunto de regras, razão pela qual a taxa de erro aqui acaba por ser inexistente e, no fundo, há de permitir realizar atividades em simultâneo e permitir alguma escalabilidade e flexibilidade, ok? E, no fundo, aqui com o objetivo sempre de permitir uma melhor experiência a todos os colaboradores, a todos os munícipes, a todos os clientes e a todos os fornecedores, ok? Ou seja, no fundo, o RPA há de se adaptar a todo o tipo de processos, aumentando a eficiência de qualquer organização, ou seja ela da administração pública, local, central e mesmo de alguma organização, mas na parte privada, ok?
Mas todos estes objetivos que podem estar a visualizar no slide serão depois, mais à frente, explanados aqui pelo colega Guilherme Teodoro. Elenco aqui alguns dos exemplos de aplicabilidade de processos que podem ser automatizados com recurso ao RPA, como a validação de encomendas, faturas, cobranças, alguns cálculos, atualização de fichas de recursos humanos, de clientes, de fornecedores, pronto, mas todos estes exemplos depois também serão abordados na apresentação do Guilherme, porque ele é que é, sem dúvida, o especialista mais na parte de implementação destes projetos e mesmo do Rui Fonseca, como a nível de quem conhece melhor toda esta tecnologia. Com base nisto, ou seja, a Skillmind achou que estabeleceu aqui a parceria certa com a Amatec e com o UiPath, no fundo, para colocar todo este serviço junto de potenciais clientes esses que neste momento já estamos aqui também a fazer algum trabalho. A Skillmind, porque detém aqui uma consolidada e reconhecida experiência na implementação de soluções na administração pública local, e por outro lado, a Amatec e a UiPath, porque detém o conhecimento e o desenvolvimento e implementação desta tecnologia tão em voga que é o RPA. Pronto, e alguma questão estamos ao dispor, é possível entrar em contacto, skillmind.pt, geral@skillmind.pt, mas penso que no final esta apresentação também será divulgada a todos os participantes e pronto, estamos dispostos aqui para responder a qualquer tipo de questão. Continuação. Correto, Rui. Obrigado, Rui, pelo resumo. Acho que é fundamental dizer, né, a importância da automatização, o ferramenta melhorar a eficiência e segurança, né, em benefício aqui, principalmente do cidadão, certo? Então, vou chamar aqui o Guilherme, que vai nos contar um pouco mais em detalhe como executamos os processos, né, os projetos, como criamos esses processos automatizados e quais são os benefícios, né, tanto para as empresas como para os indivíduos. Guilherme, bom dia, por favor. Olá, bom dia a todos. Antes de mais, obrigado pela vossa presença. O meu nome é Guilherme Sequeira, sou manager funcional do Grupo Amatec para projetos RPA em Portugal. Hoje venho falar-vos sobre os benefícios do RPA para as empresas do setor público, em particular, e sobre o papel que a Amatec tem vindo a desempenhar nesta área do RPA. Então, começando aqui por fazer uma breve contextualização sobre a situação atual da administração pública, também um bocadinho de acordo com o que o Rui já fez e muito bem. Como nós bem sabemos, esta pandemia fez com que readaptássemos todos os nossos modelos de trabalho mais tradicionais, sendo um dos maiores exemplos disso a adoção quase generalizada do teletrabalho. Portanto, hoje em dia, quase todas as nossas interações laborais acabam por ser feitas através de um computador e a tendência é que isso no futuro se venha a manter. E por outro lado, existem, desculpa, ainda um bocadinho antes, isso, Catarina, obrigado. Por outro lado, existem várias problemáticas e desafios que são antigos e que são bastante característicos deste setor. Falo do grande volume de dados por processar, dos processos que são muito dependentes de papel, tarefas que são repetitivas e morosas e que, não raras vezes, são executadas por pessoas com graus académicos superiores. No próximo slide, sim, agora sim, vamos ver aqui uma característica bastante curiosa. Então, com base em alguns estudos desenvolvidos sobre a forma como são desempenhadas as tarefas em órgãos públicos, conclui-se que 20% dos trabalhadores apenas 20% desempenham tarefas estratégicas que requerem pensamento analítico. O que é que isto quer dizer? 80% das pessoas desenvolvem trabalhos que não têm qualquer valor acrescentado, portanto, que poderiam nem sequer ser feitos por pessoas, poderiam ser feitos por máquinas. Então, eu deixo a pergunta, e se pudéssemos redefinir e atribuir tarefas de valor acrescentado a grande parte destes trabalhadores? Se pudéssemos realmente apostar no capital humano e nas reais valências das pessoas, como a criatividade, o pensamento crítico, etc. É aqui que nós acreditamos que a solução para esta mudança de paradigma será através do RPA. Vamos passar então agora aqui a uma breve descrição. Portanto, RPA não é mais do que a sigla para Robotic Process Automation. E falamos do quê? A automatização de processos de negócio.
como o Rui muito bem falou. São robôs físicos, não são robôs físicos, são robôs em formato de software, são softbots que executam as tarefas repetitivas ou com regras muito bem definidas, tal como os seres humanos as fazem. Portanto, falamos aqui de aceder a páginas web, aplicações locais, e-mail, Excel, enfim, bases de dados, por aí fora. Podemos ver agora aqui o próximo slide, por favor, Catarina. Obrigado. Portanto, o que é um robô? Tal como eu estava a dizer, são software, são software de última geração, que executam fluxos de trabalho de forma autónoma ou semi-autónoma e devem ser encarados sempre como colegas de trabalho que estão disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana. Estes são colaboradores que sabem precisamente aquilo que têm que fazer, porque somos nós que definimos aquilo que eles têm que fazer e como é que têm que fazer. Ok? Aqui podemos ver aqui alguns exemplos de tarefas computacionais que um destes softbots executa de forma completamente perfeita. Portanto, falamos de abrir e-mails e consultar anexos, fazer login em aplicações web ou corporativas, mover ficheiros e pastas, copiar e colar informação, preencher formulários, ler e escrever dados em bases de dados, seguir as tais regras bem definidas que eu falava, recolher estatísticas de redes sociais ou do tipo de plataformas, extrair dados estruturados de documentos, enfim, de documentos PDF, neste caso, faturas, por exemplo, fazer cálculos, reescrever informação entre plataformas, portanto, se queremos passar a informação de um sítio para o outro, os robôs fazem-no na perfeição, enfim, extrair dados da web de uma forma muito generalizada. Basicamente, nós podemos replicar tudo o que um ser humano faz através de um computador, desde que existam fluxos lógicos muito bem definidos. Portanto, agora aqui podemos ver alguns exemplos de aplicações com integração direta e muito, muito simples. Falamos de aplicações do Office, por exemplo, o Excel, o Outlook, browsers, o Internet Explorer, o Chrome, o Mozilla, o Firefox, ERPs e CRMs, que são o caso o SAP ou o Salesforce, o Acrobat Reader, portanto, onde conseguimos extrair e ler PDFs, bases de dados, SQL, por exemplo, enfim, uma variedíssima gama de aplicações que são muito, muito conhecidas de todos nós e utilizadas no nosso dia-a-dia. Agora, fazendo aqui uma análise ao estado da arte da automação em Portugal, e começando pelo setor privado, podemos ver aqui muitas empresas que são familiares para todos nós e que hoje em dia já têm muitíssimos processos automatizados. Falamos de empresas da área da banca e dos seguros, empresas de retalho, telecomunicações, áreas de energias, escritórios de advogados, enfim, uma vastíssima gama de empresas muito conhecidas de todos em Portugal. E que tipo de processos são, por norma, mais suscetíveis de automatização? Eu identifiquei aqui alguns departamentos, portanto, os recursos humanos, IT, financeiro, operacional, enfim, e que tipo de processos? Pagamentos de salários, gestão de entradas e saídas, gestão documental, reconciliações, pagamentos de despesas, processamentos de encomendas, enfim, uma vastíssima gama. Olhando agora um bocadinho para o assunto que nos traz por cá hoje também, aqui para o setor público, a jornada de automação em Portugal não está ainda tão desenvolvida e, portanto, daí acharmos que existe aqui uma grande oportunidade de crescimento. A Câmara Municipal de Lisboa, a Segurança Social e as Infraestruturas de Portugal acreditamos que são 3 empresas que já começaram esta jornada, e ainda numa fase muito, muito inicial. Avaliando agora, por outro lado, as oportunidades reais nestes departamentos do setor público, identificamos aqui 4 departamentos específicos. Os governos centrais e regionais, onde encontramos aqui possibilidades em cálculos de taxas, cálculos de análises de receitas, gestão de contratos, gestão de incidências, na área da justiça, processamentos de multas, reporte de crimes, introdução de dados em plataformas, na área da saúde, pagamentos, processamento de dados de doentes, análise de diagnósticos, validação de requisitos e a área da educação, que é, sem dúvida, uma área onde há uma grande aplicabilidade, tendo em conta o tipo de processos e o tipo de tarefas que normalmente as pessoas têm associadas ao que trabalham na área de educação, a gestão de admissões, a gestão de transportes escolares,
a gestão de pedidos de escalões, gestão de horários, mais uma vez gestão e tratamento documental, enfim, toda uma vasta gama de oportunidades que carecem ainda de aproveitamento.